Olá a todos, que Deus abençoe vocês, aí na situação pela qual vocês devam estar. Hoje é o dia de formação de pregadores. O tema de hoje é pregador novo para um novo tempo. Mais ou menos isso. E essas formações são as que eu dei na minha apostila, que eu escrevi a apostila há muito tempo. Hoje eu leio a minha própria apostila e venho trazer aquilo que venho até trazer um novo tempo, né, daquilo que eu falei há mais de 10 anos atrás. Pregador renovado, pregador novo, por exemplo, pregador novo para um novo tempo não quer dizer que você vá buscar o novo do mundo, o pecado, não. É o novo de Deus. Desculpa, é o Espírito Santo que sopra, o vento que sopra onde quer. É de ser renovado pelo Espírito Santo. Isso é ser novo. Buscar um novo tempo, é uma nova proposta, onde nós devemos buscar. Assim também, como se você for ver, quem é pregador já há muito tempo sabe, se você prega, por exemplo, para um grupo de oração da roça e um grupo da cidade, ele tem características diferentes. Pelo tipo das pessoas, pela questão de... Né, pelas prioridades, por aquilo que eles buscam. A mesma coisa, por exemplo, quando você prega, você está acostumado a pregar, mas você vai pregar para crianças. A linguagem é diferente. A linguagem é diferente. A mesma coisa, por exemplo, para pregar para adolescente. Já é um pouco diferente das crianças. A criança é mais... Você já fala brincando mesmo. Você não vai usar o dom de pregar da forma que você tem. O adolescente já é um pouquinho diferente, por exemplo. Você, você tem ali crianças, mas você... Eu, por exemplo, quando eu trabalhei com adolescentes, eu prego e trabalho a partilha. Trago... Interessante, por exemplo, é pregar temas de um novo tempo. Os tempos, por exemplo, para adolescentes e jovens, né? Também é uma diferença, nós vamos chegar lá, de pregar para adolescente e pregar para jovem. Mas os temas, pegar. Um tema que não sempre se renova é as drogas. Você não vai pregar para adolescente e para jovem diretamente a palavra. Às vezes para o jovem, sim, adolescente. Não, mas essas funcionam para os dois. Trazer a realidade deles para dentro da pregação. Por exemplo, drogas. Por exemplo, uma coisa que é muito atual, né? Mas aqui eu não vejo ser uma coisa moderna, porque isso já existe desde que o mundo é mundo. Isso que é, por exemplo, essa cultura woke, LGBT. Você vai trazer à luz do evangelho a realidade que cada um está vivendo. Isso para jovens e adolescentes. Só que para adolescentes, por exemplo, você já fala e ouve eles também. Coloca a palavra. Olha, prega, prega, prega. O Senhor está trazendo assim, não é? A mesma coisa para jovem. O pegado do adolescente você usa mais a partilha. A pegada do jovem é mais pegado. Você não pode pregar como se prega para idoso. E tem o idoso, né? Idoso, às vezes você vai mais pausado. O jovem você tem que ir pegado. Você tem que falar com eloquência. Você tem que ser eloquente para pregar para jovens, certo? E o idoso, aquela pegadinha mais suave também. Deus, ele vai nos... Roger, como que eu vou saber? Deus vai te indicando a forma de pregar. Mas às vezes não. Que às vezes a pessoa não é conduzida. Ela não é. Ela não é uma pessoa nova. Eu já vi pregadores assim. Fui pregar para jovens. E a linguagem dele não atingia o jovem. Eu mesmo,
Quando me colocaram na comunidade para coordenar o grupo de adolescentes, o pessoal falava assim: Roger, nós gostamos de você, de adolescentes. Ó, não traz fulano de tal, não traz minha mãe. Eu falava, porque eles têm uma mentalidade mais antiga, você é mais jovem e tal. E olha que eu tenho cabelo branco. A mãe dessa menina era muito mais jovem do que eu. Não se trata da idade. Se trata da questão pela qual você vai trabalhar aquele grupo. Certo? É a mesma coisa, né, que nós podemos fazer com relação a cada. Então, esse pregador ele foi e a pregação dele não andava. Ele está acostumado a pregar para gente mais velhas. Não é uma pessoa muito movida pelo Espírito também, não, posso dizer assim. Tá? Mas dão autoridade a ele pregar, ele prega. E então aí a questão é essa. A pregação não andava. Às vezes você vai para tocar e você enxerga que as coisas não fluem. Porque a pessoa, o pregador, meu irmão, pregador é pregador. Você tem que pregar para todos os tipos de povo. Como eu falei, o povo da zona rural, o povo da cidade, são diferentes. São características diferentes. Tá? O adolescente, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto e o idoso. São também alimentos diferentes que você tem que levar. Formações, como eu estou dando aqui. Eu já fui em formação de pregador onde o cara leu a apostila. Falei, caramba, para ler eu fico em casa. Eu pego a apostila e fico em casa. Eu leio, eu não preciso vir aqui para o cara ler para mim. Eu sei ler, não é? Então eu não preciso disso. Principalmente uma formação para pregadores, eu sempre coloco isso, um erro que às vezes algumas dioceses, paróquias fazem. Tem que mudar. Pregador iniciante e pregador experiente. Tá? Essa formação que eu estou dando serve para os dois. Mas, por quê? Porque também ela é usual, porque na verdade eu não vou diretamente na questão. Eu vou pegando as técnicas, vou pegando algumas coisas que podem ajudar. Mas tem coisas. Aqui eu ainda pego um pouco mais voltado para o intermediário, né? Mas tem coisa, por exemplo, que você vai pregar, levar uma formação para uma equipe de pregadores. Se você está pegando ali, tem pregador novato e pregador experiente, já tem muitos anos pregando, e o outro está começando agora, dependendo do alimento que você dá, se você atingir a parte mais iniciante, essa aqui não vai se encher. Pô, o que você está falando eu já sei. Não é nem questão de ser arrogante. É que realmente, por exemplo, eu como pregador, se eu for numa formação, eu quero buscar alguma coisa que vai me alimentar. O próprio Paulo fala na questão da conversão. Olha, hoje eu estou dando leitinho para vocês. Porque vocês não estão preparados para o alimento sólido. Mais para frente, vocês vão comer o alimento como é a criança. A criança ela começa com leite, nascem os dentes, tudo, e ela come. Depois, mais para frente, ela come o alimento sólido. É isso que Paulo fala, se não me engano, em Coríntios. Então, o que eu falo? Se você prega, você vai formar, você forma, você leva um ensino muito básico, você alimenta os iniciantes. Mas você não induz aos pregadores mais experientes. Se você traz uma bem rebuscada, uma formação, os iniciantes não vão entender. São momentos diferentes. Eu não estou nem querendo dizer que um é melhor que o outro. Que até às vezes tem pregador velho que é viciado em técnicas velhas que já não funcionam mais. Não se trata disso. Se trata de ter o discernimento, de ter a sabedoria, que é o que eu falei em outra formação, de trabalhar com os dons de revelação.
daquilo que eu falei quando eu vou preparar uma pregação. Senhor, me dá o olhar daquele povo, que aquele povo precisa. Porque às vezes, mesmo o povo da roça e outro povo da roça, tem realidades diferentes. Só que um povo desse e outro da cidade são bem diferentes. E é muito melhor pregar para o povo da roça. Desculpa, pessoal da cidade. Mas muitas das vezes o povo te recebe melhor, acolhe melhor a tua palavra, a grande maioria das vezes. Mas não é regra, tá? É isso. E eu falava do rapaz que pregava para o jovem e teve dificuldade. A pregação não andava. E por fim, ele tentou ser jovem, trazendo uma pregação antiga, e trouxe uma dinâmica, piorou mais ainda. Irmãos, como eu falo, ser um pregador novo para um novo tempo, enxergar que o mundo ele se transforma. Só que nós nos transformamos pelo Espírito Santo. O mundo se transforma pela modernidade que vai mudando. É a gente pegar a transformação do mundo à luz do Espírito Santo e mostrar e pregar um novo tempo de homens renovados pelo Espírito Santo. E de pegar, transformar uma realidade que de um mundo que se construiu, que se modernizou, chegou aqui, que o novo do mundo é diferente do novo de Deus. O novo do mundo é essa modernidade, a tecnologia que vai crescendo. Isso, muitas das vezes, como eu falei, são coisas antigas que se julgam novas. Como eu falei, por exemplo, cultura woke, LGBT, essas coisas, não é modernidade. Isso existe desde o começo dos tempos. Só que hoje existe uma política que quer te enquadrar numa situação onde, se você não está dentro disso aqui, você é quadrado, você é fora, out of reality, né? Você fora da realidade, eu quis dizer, né? Que não é assim. Não é? Então, dizem que, por exemplo, cultura woke é modernidade. Lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, fala desses pecados lá no Sodoma e Gomorra, onde Deus destruiu as duas cidades. Então, não é moderno. Mas eles dizem. Só que existe, só que as coisas vão tendo uma modernidade que eu falo, o mundo vai se transformando. Tempos anteriores, isso existia, chamavam as pessoas de antiquadas, de cafonas, isso, disso. Mas hoje isso subiu de tal forma que a política trouxe aqui, num determinado momento, onde também muitas vezes você tem que ter o discernimento daquilo que você vai falar, para você mesmo se prejudicar. Embora a gente vê, por exemplo, a audácia, não posso dizer qual que seria a palavra, não tô achando, a ousadia, vamos colocar assim, de Paulo, perante o mundo, porque eu não vejo ser a ousadia, de ser até preso, quando o próprio Cristo, Paulo, o apóstolo Paulo, Barnabé, Pedro, foram presos por causa do Evangelho. Porque aquilo que Deus tem é imutável, aquilo não muda. E o mundo se transforma. Agora, pregador novo no espírito, renovado, é pegar esta realidade e, à luz do novo tempo do mundo, trazer o novo tempo de Deus. E outra coisa, ser ungido pelo Espírito Santo. Porque a palavra, quando você é ungida pelo Espírito Santo, ela convence. E para os tempos de hoje, não basta só apenas a palavra, tem que ter o testemunho também. Louco, sempre teve, né? Mas eu quero mostrar de uma forma diferente. Porque as pessoas estão tão arraigadas no mundo.
O mundo está consumindo tanto as pessoas. Para você trazer uma transformação, uma mudança, você precisa ser diferente. Você precisa trazer uma realidade diferente na sua pregação. Para que a pessoa que está no mundo e ela tem consumido do mundo e não tem se consumido de Deus, você tem que trazer algo que impacte o coração daquela pessoa. Aliás, irmãos, pregadores, a nossa pregação tem que impactar. Chega de pregadores que pregam mais ou menos. A sua pregação ela tem que, é Deus falando e ela tem que entrar dentro do coração das pessoas. Tem que ser impactada, impactante. E isso nós temos que trabalhar com um novo pregador novo para um novo tempo. Um novo tempo do Evangelho e um novo tempo do mundo. Por que eu falo isso? A palavra de Deus é imutável, mas a partir do novo tempo do mundo, o Evangelho se adapta a um novo tempo do Evangelho. Não que o Evangelho tem que se adaptar ao mundo, porque eles são completamente. Provavelmente você deva ter entendido o que eu falei. São completamente diferentes. Mas o Evangelho é tão maior que o mundo. O próprio Evangelho, o mundo ele se moderna, o Evangelho já tem as respostas para a modernidade do mundo. Porque Deus é completo. E pode modernizar, fazer o que for. A realidade não vai mudar daquilo que Deus quer. O que Deus falou lá em Gênesis permanece até hoje. Lá nas primeiras civilizações, permanece até hoje. O nosso Deus. Assim como Deus, todas as promessas de Deus foram cumpridas. Só falta uma que ainda não chegou o tempo. Não é que Deus não vai cumprir. Que é Jesus voltará. As outras, todas que os profetas anunciaram, foram cumpridas. Assim também como Deus cumpre as promessas, a sua palavra também ela não faz curva. O que aconteceu lá nas primeiras civilizações permanece até hoje. Porque Deus ele é reto em suas coisas. Então não vai mudar. Então é preciso que nós nos enquadremos naquilo que Deus quer, que nós nos modifiquemos para servir a Deus, servindo a Deus, levando Deus ao mundo e trazendo essa renovação. E quando eu falo, por exemplo, pregar para jovem, a minha juventude tinha uma realidade diferente da juventude de hoje. E você, como pregador, à luz do Evangelho, trazer a pregação para aquele povo fala, poxa, esse velhinho, esse senhorzinho, ele tem uma mentalidade jovem, uma pegada diferente. Porque eu falo para o jovem renovado também, né? O jovem de Deus. Porque o jovem do mundo, não. Você vai ter que ter uma outra pegada. Você também, outra coisa, é entender. Como eu falei, o alimento sólido, falei para a formação, também serve para a pregação. E o leitinho. Qual povo que você vai pregar? Quando eu ia para a Canção Nova, que eu já tinha uma caminhada, já era pregador, já fui coordenador de grupo de oração na época. Eu vi o Monsenhor Jonas, era só aqui, ó. Meu irmão, você tem que mudar, você tem que ser santo, você tem que fazer isso. Santos ou nada. Tema da Canção Nova, o lema, o slogan da Canção Nova, ou santos ou nada. É pesado, mas é real. Ou santos ou nada. E essa era a pegada de lá. O povo que ia lá ouvia uma pegada forte. Quando você vai pregar para gente, para iniciantes, para pessoas novas na caminhada, é o querigma. E o amor de Deus. Deus te ama. Meu irmão, outro dia, na nossa comunidade mesmo, aconteceu isso há muito tempo. A gente tem um pregador na comunidade que é um excelente pregador, que é o Tarcísio, um grande amigo. É lógico, irmão de comunidade, né? Nós dois, tanto eu quanto ele, estamos em sabático, mas
é, é um grande homem de Deus. E ele foi pregar, e ele tem muito discernimento. Só que o tema não ajudou as pessoas, por exemplo. Ele acabou de pregar, ele pregou sobre obras da carne e obras do Espírito. Aí uma pessoa que eu levei para a caminhada me ligou logo depois do grupo. Olha, posso conversar com você? Posso ir aí para te conversar? Pode. Era uma mulher, eu atendi ela lá fora, na varanda, a porta aberta para a rua. Vem cá, aquilo que o Tarcísio pregou hoje é aquilo mesmo? Eu falei, é. Eu falei, olha, e ele foi fantástico. E nem, eu não sei se eu faria o mesmo. Porque eu não sei se eu. Porque ele pegou pesado. Mas não teria como não pegar. Ele sabia o coração das pessoas que estavam lá. Mas eu não sei se eu conseguiria. Ou se eu ia pegar na porrada. Falar das obras da carne. Porque daí a pessoa pergunta. Então, na cabeça da pessoa que estava começando a caminhar, a sexualidade podia ser com qualquer um, normal. E não teria problema. Eu falei, não. Perante Deus, isso é pecado. Tive que explicar uma coisa que para mim é tão simples, que eu aprendi desde criança. Para alguns, não. Eu falei, então vocês são iguais aos evangélicos? Eu falei, olha, não é questão de ser igual ao evangélico, ser igual ao espírita, ser igual ao que quer que seja. A questão é que é a palavra de Deus. Então eu falei, olha, agora com relação aos evangélicos e a gente, eu só quero te falar uma coisa. Você não precisa fazer nada do que ele está falando. E quem vai converter não é ele, é Deus que vai te converter. Você só vá. Só vá à igreja, participe. Tá? Ninguém vai te julgar pelo que você está fazendo. Com o tempo, aquilo que a palavra diz lá em Coríntios, não falei isso para ela, mas eu fazia coisas de criança. Quando eu cresci, larguei as coisas de criança. Não é? O que eu falei do alimento sólido do leitinho também. Então, ninguém vai te julgar se você estiver saindo com vários rapazes, isso e aquilo. Mas vai para a igreja. Vá. Um dia, o próprio Deus vai colocar no seu coração que isso é errado. E você vai parar com isso. Assim foi comigo, assim é com todo mundo. E se lá na igreja evangélica as pessoas põem o dedo na sua cara, tá? Porque eu estou contando uma experiência que ela teve com a igreja evangélica. Eu não estou criticando igrejas evangélicas, tá? Se elas põem o dedo na sua cara e te criticam, isso é errado. É como os fariseus faziam. A grande realidade. Você continue, vá na igreja. Você não se sente bem indo lá? Você não sente o amor de Deus? Então deixa Deus te amar. Deus não vai te cobrar nada. Ele só quer te amar. Talvez você não estivesse preparada para essa pregação de hoje. O Tarcísio foi brilhante na pregação dele. Mas é isso mesmo. Foi brilhante. Até eu falei, ainda pregou com cuidado. Porque viu que além de você tinha outras pessoas que talvez não conseguissem assimilar isso. Eu também percebi isso na pregação dele. Mas não tem como, quando você for pregar, dependendo do tema que você vai pregar, como obras da carne, obras do Espírito, lá em Gálatas, é pegado, você tem que falar a realidade. Não tem como você esconder isso. O pregador fala. Mas agora o que eu digo para você é isso, continua indo. Se te faz bem, continua indo, ninguém vai te julgar. Se alguém te julgar, você me fala, e eu vou diretamente falar com essa pessoa. Continua participando e deixa Deus usar você. Se você gosta tanto do que você está fazendo, porque, só para terminar essa história, quando eu conheci essa pessoa, ela conheceu um rapaz para namorar, o rapaz era evangélico, levou na igreja, a igreja desceu o sarrafo e ela não se sentiu amada lá. Quando eu conversei com essa pessoa, coincidentemente a minha comunidade ia fazer um retiro de conversão. E eu a convidei e ela adorou. Ela foi comigo, veio até minha casa, pegou o meu carro, fomos até o retiro, na zona rural, passamos o final de semana no retiro.
E Deus mudou a vida dela. Só que mudar a vida da pessoa que começou a caminhar significa que mudou radicalmente, como muda de todos nós. Aliás, até nós que temos 30 anos de caminhada, a vida continua mudando. Né? Deus continua mudando o nosso coração. Não, isso não para, isso não acaba. E naquele momento ela se sentiu. Mas, mas aquilo, como eu falei, o pregador foi excelente. Ele não julgou ninguém. Ele não jogou na cara de ninguém, olha, você está fazendo isso. Não. Ele falou, isso é errado. E ela veio me perguntar, eu falei, está certo, isso é errado. E ele foi muito, muito brilhante no jeito que ele falou, como ele colocou. Mas incomodou, porque ela não estava preparada para ouvir aquilo. Um novo tempo, um novo pregador. Entende? Então ela foi no retiro, ela mudou o coração, começou a participar. Começou a crescer na fé. Depois saiu porque começou a namorar um rapaz que também era da igreja, mas já tinha saído. E ele trouxe, em vez dela levar ele para a igreja, ele arrastou ela para fora da igreja. Então, depois ela terminou, ela sentiu saudade de Deus, voltou para Deus. Hoje eu não sei como está a vida dessa pessoa. Mas a grande realidade é nós temos sede de Deus. Pregador, existem duas pregações, o querigma e o catequese. O querigma é para iniciante, é o amor de Deus. A catequese já é a pregação mais completa. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima.